Meio-dia, 3 minutos. Olá, amigos, muito boa tarde. Segunda-feira, 6 de novembro, o NT Sul já está chegando com as principais informações do dia para você. Confere comigo os destaques de hoje. Criatividade no campo. Irmãos de Veracruz adaptam drone para pulverização de lavouras pequenas. Nós vamos falar sobre um tema que voltou a ser assunto em Cachoeira do Sul há algumas semanas, a ponte do quartel. Por mais de uma vez, os militares do 3º Batalhão de Engenharia de Combate de Cachoeira do Sul montaram sobre o Rio Jacuí a ponte flutuante M4T6, com 283 metros de extensão. A reportagem vai responder a pergunta que não quer calar. Por que, afinal de contas, os militares não montam de novo a ponte para resolver o problema da travessia de transportes pesados no Rio Jacuí? No quadro Educação, Denise Belladonna fala sobre como a literatura pode ensinar e moldar as pessoas. É possível destacar a capacidade dos livros em nos ajudar a compreender a perspectiva dos outros como um antídoto contra temores e preconceitos que muitos podem abrigar, mesmo sem perceber. E você vai conhecer uma família que trabalha com o cultivo de pêssego há mais de 30 anos. E na entrevista do dia, o assunto é o preço da gasolina. Depois de tantos aumentos, podemos esperar que o preço volte a cair? E você, o que acha do assunto? O que acha das manchetes do dia? O que acha de tudo isso que está acontecendo? Mande a sua mensagem com a sua opinião para o nosso WhatsApp. Agenda aí, viu? O número é 51997697129. Ou então comente na nossa transmissão ao vivo no Face, facebook.com/TV Cachoeira. Participe, esperamos a sua participação, a sua interação com a gente. O NT Sul já está começando. E a gente abre o NT Sul de hoje com uma notícia muito curiosa e interessante. No Rio de Janeiro, um francês fez uma apresentação no mínimo inusitada. A missão foi ir de um morro a outro em uma fita de apenas 2,5 centímetros de largura a 70 metros do chão. Uma super aventura. O fim de semana foi de aventura para o francês Nathan Paulin. O atleta especializado em slackline e highline percorreu a distância entre o Morro da Babilônia e o da Urca na zona sul do Rio de Janeiro. Uma distância de meio quilômetro a 70 metros de altura. Um feito, considerando que estava sobre uma fita de 2,5 centímetros de largura. É uma sensação muito boa porque é um projeto que temos há muito tempo, que foi adiado por causa da Covid. E agora vir aqui, poder compartilhar, ter toda essa gente aqui, sentir o incentivo. Muitas vezes fico sozinho nas montanhas quando me apresento. E não é tão frequente que tenha tantas pessoas assistindo e reagindo, então é ótimo. A performance faz parte do projeto Letra Certes, do coreógrafo Rachid Hamdan, diretor do famoso Teatro Chaillot em Paris. Para os curiosos, um show e tanto. Para Nathan, o privilégio de ver o cartão postal do Rio por um ângulo diferente. Que missão, hein? Muita coragem envolvida. Olha, sinceramente, eu não teria essa coragem não, viu? E nesse início de semana, esse é o nosso desejo para você, para todos nós, afinal de contas. Coragem, coragem, muita coragem, porque tem uma semana inteira pela frente e a gente tem e vai vencer. Deus no comando, né? Gente, nosso próximo assunto é também uma novidade, mas que exige outra coisa além da coragem. Criatividade. Olha só, a tecnologia está chegando cada vez mais forte no campo e todos os anos feiras e exposições apresentam algo de novo para este setor. Em alguns casos, essa oportunidade de inovar
tem a iniciativa dos próprios agricultores. Os irmãos Arnildo e Alex Aretz são de Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo. E a partir de uma ideia ousada, eles adaptaram um drone para pulverização de lavouras pequenas. A proposta ganhou parceiros fundamentais para o conceito se tornar pioneiro na região. Vamos conhecer. O bom momento da agricultura no país pode estar ligado a uma junção de fatores. Um desses itens, com certeza, é a inserção da tecnologia. Ela melhora e otimiza a produção e o uso de insumos, reduz os impactos negativos no meio ambiente e aumenta a produtividade da lavoura. Todos esses tópicos estão associados à agricultura de precisão, termo contemporâneo utilizado para destacar todo o avanço dessa aparelhagem. Um exemplo vem do município de Vera Cruz, a 84 quilômetros de Cachoeira do Sul. Os irmãos Alex e Arnildo Aretz desenvolveram um drone pulverizador. O modelo T10 comporta até 10 litros de defensivos agrícolas, que podem cobrir uma área de 3 hectares com uma bateria. A vontade de avançar e permanecer no campo foi a principal motivação. Mesmo sendo recente, a dupla já está com a agenda cheia de clientes que desejam utilizar o equipamento em suas propriedades. Sempre busquei trazer algo novo para a nossa região, mas como o nosso mercado hoje ele é muito disputado e difícil a gente conseguir trazer algo interessante para a cidade, então a gente foi em busca de algo interessante para a nossa agricultura. Foi através de um colega meu de trabalho aqui da empresa, o Itamar, que nos indicou em busca dessa tecnologia, e foi aonde que eu encontrei algo para a nossa cidade. E eu vejo que é algo muito interessante, que hoje a gente já tem a agenda cheia durante a semana aí para estar fazendo aplicações em diversos agricultores. A iniciativa teve apoio do Sicredi Vale do Rio Pardo e a participação do Sebrae na elaboração do projeto e na consultoria. Até o momento, já foram investidos R$ 250 mil no equipamento, com bons resultados. A foto em detalhe da folha mostra como fica a planta após a aplicação dos insumos. Para o futuro, os irmãos Aretz pretendem adquirir um novo drone, maior e com mais capacidade. Mas também já pensando em futuro, mercado futuro aí, a gente vai querer em busca de um drone maior, com uma capacidade maior de litros de caldo, que é em torno de 30 litros. A gente está indo em busca de um T30, com uma tecnologia um pouquinho também mais avançada, que a gente consegue aplicar em torno de 3 hectares em 30 minutos, com um rendimento muito maior. A dupla se coloca à disposição para qualquer dúvida sobre o implemento e solicitação de um orçamento para o serviço. O contato pode ser feito pelos telefones 99796-5969 e 99511-3338. Que ideia legal, muito bom mesmo. Gente, ainda falando sobre o campo, eu tenho uma pergunta para você que nos acompanha. Gosta de fruta? Gosta de pêssego? Bom, né? Então, já percebeu que essas frutinhas já estão sendo vendidas por aí? É que a colheita começou em outubro e vai até o final do ano. Na reportagem a seguir, da nossa parceira TV Bom Dia, vamos conhecer um pouco sobre o cultivo do pêssego e uma família que trabalha com isso há mais de 30 anos. O sabor incomparável de um pêssego doce e suculento não é todo agricultor que consegue produzir. São necessários anos de experiência, manejo e qualidade de produção. A fruta, que tem a safra de outubro a dezembro, é uma das preferidas na mesa de muitos consumidores. A família Lise, da linha Montanha Alegre, interior de Erechim, trabalha com pêssego há 30 anos. Começou cerca de uns 28, 30 anos atrás com um pequeno pomar que nós tínhamos em cima do muro aqui, que foi começado mais ou menos uns 30 anos atrás com uma variedade só. Com o passar do tempo apareceu a demanda de pêssego, de fruta, e a gente foi aumentando cada ano e agora também a gente vai renovando cada ano um pedaço, vai ampliando um pouco mais também. Hoje, com 1,5 hectares, a família do seu Vicente, esposa Ana, o filho Fernando e a nora Helenice produzem, além do pêssego, frutas cítricas como laranja e bergamota, melão,
melancia, linha de tubérculos, mandioca e batata doce, além de uma pequena área de grãos e cana-de-açúcar. O produto é comercializado na Feira do Produtor, direto ao consumidor e em supermercados. Fernando explica que, se tratando dos desafios para a boa colheita, o que mais atrapalha é o clima. Primeiro é clima, né? Que a gente depende muito do clima. É uma plantação a céu aberto, então há intempéries. A gente não consegue controlar a temperatura, não consegue controlar a umidade, então isso atrapalha bastante. A safra dos pêssegos iniciou em meados de outubro para as variedades mais precoces e segue, conforme o produtor, até o fim do ano. Variedades mais precoces, normais e tardias, a gente consegue chegar até o Natal, primeiro do ano, com pêssego. Sorriso largo, simplicidade e muita vontade de trabalhar. Essas características estão estampadas no rosto de todos os integrantes da família Lise, principalmente da esposa Helenice e mãe Ana. É muito boa, pêssego é uma fruta maravilhosa, é bonita, e trabalhar com frutas é muito bom. E ao ar livre também é uma coisa muito boa. Eu gosto, eu sempre trabalhei, eu gosto um pouquinho, ajudo eles um pouco que eu posso, né? Que bela história, né? Até porque pêssego é uma delícia também. Você gosta de pêssego? Então, qual é a sua fruta preferida da estação? Olha, 51997697129 é o seu canal de interatividade, de participação aqui do NT Sul. Daqui a pouquinho nós vamos ter o primeiro bloco de interatividade. Você pode participar pelo WhatsApp, também pelo Facebook. Mande a sua mensagem, interaja com a gente. Pode mandar uma mensagem pelo Messenger, também lá pelo Instagram você pode participar, ou manda um SMS, um áudio, um vídeo, alguma foto registrando o seu momento aí, uma selfie. Se você fizer alguma publicação alusiva à TV Novo Tempo, marque aí uma hashtag TV Cachoeira, um @TV Cachoeira, que a gente compartilha aqui também. A gente quer a sua participação e quer compartilhar com você o dia a dia, todos os dias, tá bom? Vamos mudar de assunto agora? Um acidente, gente, assustou os moradores do Alto do Amorim, aqui em Cachoeiro do Sul, ontem. Por volta das 7 horas da manhã, um Volkswagen Gol caiu em uma cratera na Avenida Orlando da Cunha Carlos. Segundo a Brigada Militar, o acidente ocorreu depois do condutor do veículo desviar de outro automóvel que conduzia na contramão. Para evitar a colisão, o motorista precisou fazer a manobra. Cavaletes sinalizavam o local. O condutor não se feriu, felizmente. E nas últimas semanas, uma pergunta tem sido recorrente nas redes sociais e em mensagens que recebemos dos nossos telespectadores. Se a ponte do Fandango está interditada para veículos pesados, por qual motivo o 3º Batalhão de Engenharia de Combate não monta e disponibiliza uma ponte para uso da população? Para detalhar e mostrar por que os militares não estão correspondendo à expectativa de muitos, eu fui até a unidade militar. Confere a reportagem. Por mais de uma vez, os militares do 3º Batalhão de Engenharia de Combate de Cachoeira do Sul montaram sobre o Rio Jacuí a ponte flutuante M4T6, com 283 metros de extensão. E o feito foi comemorado e ganhou destaque como a maior ponte flutuante da América Latina, com suporte para até 50 toneladas. Por vários anos, as pontes montadas como forma de instrução e simulação de combate para os militares sempre terminavam como ponto de visitação e curiosidade para a população. Em 2015, o então comandante do Comando Militar do Sul e hoje vice-presidente da República, Hamilton Mourão, esteve em Cachoeira do Sul e prestigiou a ação. Tem que entender, né? Nenhum exército sai de um lado para o outro, né, nadando, né? Ele tem que ter uma ponte para passar. E a primeira coisa que o oponente faz é destruir as pontes fixas existentes. E aí o Exército tem que ter essa capacidade de construir pontes nessa extensão, e não é só na extensão, com a tonelagem capaz de passar um blindado. Mas afora situações de conflitos militares, treinamentos como este também possibilitam ao Exército colaborar na solução de problemas de infraestrutura civis em situações de emergência. O material empregado de engenharia, ele visa não só a parte militar, mas ele também tem um emprego para a Defesa Civil em caso de emergência. E essa possibilidade de poder contar com o amparo de uma ponte do Exército quando a travessia de acesso à cidade estiver interditada é memória presente para muitos cachoeirenses.
Só que na prática, a situação mudou nos últimos anos. Desde 2017, o Exército não monta mais a ponte e nem realiza treinamento de transposição do Rio Jacuí. A instrução foi adaptada e tem sido realizada no lago da unidade militar. 100 metros de ponte, com o uso de 44 flutuadores de borracha, é o limite possível da estrutura hoje em dia. Nós estamos em um dos depósitos do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, onde é guardado parte da estrutura da ponte M4T6. A ponte que foi montada pela última vez em 2016, fazendo a transposição do Rio Jacuí. E aqui neste depósito são guardados os flutuadores, que tem sido o grande empecilho pelo qual esta ponte não pode ser mais montada. Esses flutuadores e a ponte são datados da década de 1970. Não são mais produzidos esses flutuadores, então não existe mais reposição. Com isso, a dificuldade em montar novamente a estrutura de mais de 200 metros de extensão. Os flutuadores estão separados conforme condições de uso. A cada nova instrução, a pilha da manutenção aumenta, baixas ocorrem e a extensão da ponte M436 vai se tornando menor. Hoje, o principal empecilho é a falta de material suficiente para vencer o vão do Rio Jacuí, que está a cerca de 200 metros. O batalhão hoje tem o material M4T6, que é o nome do material. Esse material é um material flutuante com meios de pneumáticos de borracha, e esse material tem cerca de 50 anos de uso já, e esse material foi se deteriorando, nós fizemos manutenções, mas atualmente nós temos cerca de 100 metros de ponte desse material, o que não é suficiente para vencer o Rio Jacuí aqui na região de Cachoeira do Sul. E se o batalhão tivesse uma ponte com extensão para a transposição do Rio Jacuí, outro aspecto considerado pelo comandante é o fator tempo, já que a previsão do DENIT para liberar a ponte do Fandango poderá ser de até 1 ano e meio. Porque temos que ter em mente que o material militar, prioritariamente, ele deve ser destinado a emprego em operações militares. Então, se eu vou ficar com esse material empenhado cerca de 1 ano e meio, dificilmente o Exército vai autorizar o emprego desse meio, porque pode ser que, nesse tempo, tenha-se a necessidade de empregar no contexto de uma operação militar. Então, quanto maior o tempo, mais difícil é o emprego. Então, mesmo que nós tivéssemos a capacidade de vencer o Rio Jacuí, pelo tempo que tem a previsão do DENIT de liberar, né, a ponte do Fandango, eu vejo como que seria muito difícil realmente empregar uma ponte por cerca de 1 ano e meio, uma ponte militar no Rio Jacuí. O auxílio do Exército vai depender muito da situação. Se for uma situação de extrema calamidade, que não se tem alternativas, por exemplo, pode ser que o Exército venha apoiar, mas pode ser que o Exército não tenha uma ponte, devido ao vão do rio. Então vai depender muito da situação. No caso de Jacuí, aqui na região de Cachoeira, realmente nós não temos como vencer o vão de cerca de 200 metros que o Rio Jacuí nos apresenta atualmente. No início de novembro, o Exército lançou pela primeira vez no Rio Grande do Sul cerca de 85 metros da ponte flutuante Ribon, com estrutura base em duro alumínio. Este modelo é a nova aposta do Exército Brasileiro para substituir gradualmente o modelo M436 com flutuadores de borracha. A Diretoria de Material de Engenharia em Brasília, ela tem um programa de material de engenharia e prevê que a ponte M4T6 vá sendo substituída pouco a pouco pela ponte Ribon. Então o Exército deve, ao longo dos próximos anos, começar a adquirir mais módulos para a ponte Ribon, de modo que novamente, né, tenhamos essa capacidade de vencer vãos de rios de cerca de 300 metros. Na Operação Meridiano, na região de Cacequi, agora no início do mês de novembro, nós montamos essa ponte com cerca de 85 metros e naquela ocasião nós tivemos que reunir material de Alegrete, São Gabriel e também de Porto União, Santa Catarina, para chegar nessa distância. Então são módulos que vão sendo acrescentados e cada módulo que é acrescentado, a ponte aumenta cerca de 7 metros de extensão. Está respondendo então a dúvida dos telespectadores e de quem não sabia por que motivo então o quartel não monta a ponte na travessia do Rio Jacuí. Tá bom? Gente,
Agora o nosso primeiro bloco de interatividade aqui no NT Sul. Você que mandou sua mensagem pelo 51997697129 ou você que interage com a gente através do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, tá na hora da sua participação. Começo pelo Facebook. Conosco aqui a Sandra Ferreira, telespectadora fiel. Uma boa tarde para todos. Estamos ligadinhos na telinha. Eu, Sandra e meu filho Everson Ferreira, um grande abraço. Um grande abraço para vocês também. Muito obrigada pela companhia nesse intervalinho do almoço. Bom deixar que bom, a gente fica muito feliz que você permita que o NT Sul faça parte do seu momento aí. Também conosco aqui João Kiffer. Boa tarde, João. Carmen Moraes também mandando, desejando um bom dia a todos. Sérgio Moacir, boa tarde a todos e aos meus irmãos e mãe, mandando um recadinho aqui. Eu perguntei e a Isabel Cristina Machado responde: boa tarde, Helena, estou ligada, adoro frutas. E aí ela mandou um cardápio interminável de frutas aqui, muitas frutas, muito bom, né, amiga? Muito obrigada por sua participação, por interagir com a gente, continue participando. Tem aqui mensagem do WhatsApp, conosco a Catiúcia aqui de Cachoeira do Sul. Amo pêssego, foto da nossa safra que já acabou, tem foto. Oh, que espetáculo, que foto linda. Obrigada, amiga, por compartilhar com a gente, obrigada por participar do NT Sul. Temos aqui também a Cristina Guedes. A minha fruta preferida é melancia, amo. Quem não gosta de melancia, né, Cristina? Para hidratar o organismo e é uma delícia também. Muito bom, obrigado por sua participação. Alex Santos, de Cachoeira do Sul. Olha a passarela de sombrinhas da Escola Antônio Vicente da Fontoura. O Alex manda foto. Que legal, que ideia legal, muito legal, multicolorida a passarela de acesso aí da Escola Antônio Vicente da Fontoura. Obrigado por compartilhar com a gente, ideia maravilhosa, super criativa, parabéns aí aos executores, ao pessoal da Escola Antônio Vicente da Fontoura. Com certeza hoje à tarde muita gente vai passar por aí para poder conferir de perto essa atração, essa novidade. Obrigado pela participação, viu? Uma pessoa que não quis se identificar, aqui de Cachoeira do Sul, menciona aqui: falam tanto em protocolos de distanciamento social, mas os ônibus e supermercados estão lotados de pessoas, perto umas das outras, infelizmente. É uma realidade, né? Infelizmente é uma realidade ainda, muitas pessoas estão esquecendo que ainda estamos em pandemia, então cabe a cada um, né, fazer a sua parte, continuar fazendo a sua parte para poder se proteger, inclusive, e proteger as pessoas que estão próximas a nós. Responsabilidade, né? Obrigado por sua participação, amigo. Daqui a pouquinho, mais interação aqui no NT Sul. Mande a sua foto, o seu vídeo, o seu comentário, uma selfie aí na frente da televisão, enfim, registre o seu momento, compartilhe com a gente, porque a sua participação é importante. Nosso número, WhatsApp 51997697129, vai lá no Face, interage com a gente também, temos vários canais para que você possa participar. Veja no próximo bloco a previsão do tempo para esta semana em Cachoeira do Sul. E ainda, no quadro Educação, Denise Belladonna fala sobre como a literatura pode ensinar e moldar as pessoas. É possível destacar a capacidade dos livros em nos ajudar a compreender a perspectiva dos outros como um antídoto contra temores e preconceitos que muitos podem abrigar, mesmo sem perceber. E na entrevista do dia, o assunto é o preço da gasolina. Depois de tantos aumentos, podemos, afinal de contas, esperar que o preço volte a cair? Depois do intervalo, continue com a gente. Meio-dia, 29 minutos, queremos agradecer a sua companhia nesse intervalinho de almoço, nesse iniciozinho de semana, que você tem uma semana super especial, viu? Continue com a gente, porque o NT Sul tem muito mais para você se atualizar sobre os principais assuntos do dia. E agora, com certeza, lhe interessa muito saber como vai ficar o tempo. Sol, chuva, rajadas de vento e granizo no Rio Grande do Sul. Cardápio variado. O tempo vai ser bem diferente em cada região do estado. Aqui em Cachoeira do Sul, nada de vento forte ou granizo, felizmente. Vamos conferir na previsão. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com tempo encoberto, com poucas aberturas de sol, e essa deve ser a característica predominante do dia. Mínima 20 graus, máxima 28. Sexta-feira segue com sol entre nuvens e não chove. Mínima 18 graus, máxima 29.
Quarta-feira segue com predomínio de tempo seco, especialmente com sol entre algumas nuvens e com a temperatura em elevação em relação aos primeiros dias desta semana. Mínima 17 graus e máxima 30. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Tempo instável em praticamente todo o estado. A Somar Meteorologia destaca que a circulação de ventos em alto mar impulsionada por uma área de alta pressão atmosférica provoca o aumento da nebulosidade, pancadas de chuva e rajadas de vento. A exceção fica por conta da fronteira oeste, onde o tempo deve permanecer firme e ensolarado. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, alerta para risco de temporal em Porto Alegre, na Serra Gaúcha e no litoral norte. Conforme comunicado, podem ocorrer ventos intensos, entre 40 e 60 km por hora, e queda de granizo. Já no noroeste do estado, próximo a Passo Fundo, podem ocorrer pancadas de chuva isoladas com trovoadas, principalmente mais ao fim da tarde. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, 25 graus. Na fronteira oeste em Uruguaiana, 30. Na região norte em Passo Fundo, 26 graus. Em Santa Maria, na região central, 28. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 26 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 25 graus. Vamos falar agora de vacinação, gente. As ações do mutirão da vacina em Cachoeira do Sul encerraram com 299 pessoas vacinadas. Em primeira dose, 46 adolescentes foram vacinados, além de 20 adultos. O imunizante foi aplicado em segunda dose para 79 pessoas e a dose de reforço foi recebida por 154 cachoeirenses. E hoje começa a valer a ampliação da aplicação da dose de reforço. Agora, a terceira dose fica disponível para a população adulta a partir dos 18 anos de idade. Mas atenção, é preciso observar na sua carteirinha o intervalo de 5 meses entre a segunda e essa terceira dose de reforço. O reforço da vacina contra o coronavírus, assim como a primeira e segunda dose para adolescentes e adultos, estão sendo aplicadas nos 9 postos da rede municipal. E nós vamos ver agora aqui na telinha como está a vacinação da população cachoeirense, já contando com esses últimos números do mutirão do final de semana. Aqui na tela nós temos total de vacinados em primeira dose, 66.702 cachoeirenses vacinados em primeira dose, 81,14% da população. Com a dose de reforço temos 10.739 pessoas. Esquema vacinal completo para Cachoeira do Sul, 61.043 pessoas, 74,27% das pessoas de Cachoeira do Sul estão vacinadas. Ainda temos um bom chão pela frente, então vá no seu posto de saúde, na unidade mais próxima a você, para completar o seu esquema de vacina. Observe a sua carteirinha, observe no aplicativo aí do SUS qual a situação da sua vacinação e complete seu esquema, que é muito importante para a proteção e tranquilidade de todos nós, tá bom? Vamos agora para mais um bloco de interatividade da sua participação aqui no NT Sul. 519-9769-7129 é o nosso número, facebook.com/TV Cachoeira, nosso canal de comunicação, pode interagir com a gente por lá, também pelo YouTube, temos um canal no YouTube, se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, receba esse convite, vai lá, faça o seu login e receba as notificações da TV Cachoeira para que você possa se manter sempre bem informado, inclusive compartilhar e participar com a gente aqui do NT Sul, tá ok? Olha só, aqui pelo Face, a Joara Barbosa mandando boa tarde a todos, que tenhamos uma semana abençoada, é tudo que se quer, né, amiga? Muito obrigada pela participação. Marcos Vinícius dos Santos, boa tarde, curtindo de Porto Alegre, boa tarde, Márcio. Marcos, obrigada a você pela participação e um abração a todo o pessoal de Porto Alegre. Tem muita gente de Cachoeira do Sul também morando em Porto Alegre, na região metropolitana, e a gente sabe que o NT Sul é muito bem visto por lá também. João Marion Freitas mandando boa tarde a todos, também conosco a Suzana Hernandes, boa tarde NT Sul, boa tarde Lena, boa tarde amiga, obrigado pela participação. Aqui a Jonice participando pelo WhatsApp. Pêssegos da plantação do meu pai João na Ferreira, uma delícia, e ela manda foto para provocar, que espetáculo, olha só um videozinho, que maravilha.
Muito boa a imagem. Obrigada, Jonice, pela participação, por esse registro gostoso nesse intervalo do meio-dia. Com certeza muita gente está almoçando e nesta época usa pêssego como sobremesa. É um espetáculo, né? Temos mais participação? Josiane dos Santos, de Novo Hamburgo. Tomara que a gasolina baixe o preço, pois quando vamos pegar Uber sai muito caro. Observação aí da nossa amiga Josiane, a situação está bem complicada, né? Um susto toda vez que vai abastecer, que vai ao posto de combustível abastecer, é um susto e a gente toda hora tem que estar monitorando porque sobe e a gente vai saber daqui a pouquinho sobre esse assunto aqui no NT Sul, viu? Você costuma ler bastante? Já parou para pensar no que esses livros ensinam para a nossa vida? Como eles preparam a gente para várias situações? Pois é, os livros têm esse poder. E é sobre esses ensinamentos que a educadora Denise Belladonna fala no quadro Educação desta semana. Boa tarde. Hoje falarei de um assunto pontual que pode ser absorvido pelos educadores de casa e das escolas, desde os primeiros até os últimos níveis de ensino. Leitura através da literatura. Trago a reflexão de Heitor Augusto Santos Botan, jornalista e coordenador de projetos educacionais no Senac São Paulo. Sobre o assunto, ele fala e é categórico ao dizer que leitura literária permite o encontro e tomada de perspectiva pela qual entramos na imaginação, no sentimento e nos pensamentos das personagens de maneira empática. Esse processo de transportar-se para outras realidades, ficcionais ou reais, permitem uma mudança emocional e intelectual aos leitores. Portanto, é possível destacar a capacidade dos livros em nos ajudar a compreender a perspectiva dos outros como um antídoto contra temores e preconceitos que muitos podem abrigar, mesmo sem perceber. Perceberam a forma como um livro pode ajudar ou atrapalhar a formação da identidade de um jovem? É na capacidade de transportar esse jovem. Essa influência não é superficial. Na maioria das vezes, o mundo escolar está submetido aos objetivos dos exames, como Enem, vestibulares, e não pensa na natureza da formação dos leitores. A finalidade é classificatória e não seletiva, como no caso que eu estou falando. Essa situação não deveria desconsiderar a função subjetiva da leitura, que tem a ver com as relações sociais, culturais e políticas, despertadas pela literatura. Quando me refiro à leitura literária como prática social, efetiva para a formação de leitores, falo no sentido de como as obras sugeridas oferecem condições para que a leitura literária contribua na compreensão do mundo e do estudante em si mesmo. A neurociência hoje indica que adotar uma perspectiva empática durante o processo da leitura literária coloca o leitor no lugar da personagem, representa tocar nos processos cognitivos, sociais e emocionais que deixarão marcas fortes nos circuitos do cérebro do aluno leitor. Esse processo pode ser ampliado se o professor promover o compartilhamento e a discussão, sob a sua mediação, é claro, dessa leitura. Nesse sentido, o livro e o texto literário deixam de ser um objeto descritivo, a partir de respostas certas e erradas, mas uma conversa entre o escritor e leitor com o encontro de ideias. Aqui eu menciono a professora Anne Littke, uma das maiores organizadoras e executoras de projetos que já conheci, que quando ela lia um livro sempre brigava com as ideias do autor. Concordando ou discordando, a leitura dela era e ainda deve ser um bate-papo quente entre leitor e escritor. Essa interação permite ao leitor a possibilidade de ocupar
empaticamente o lugar das personagens da narrativa e refletir sobre essa condição. Nossa Base Nacional Comum Curricular prevê que a literatura seja explorada, possibilitando a ampliação da visão de mundo e de repertório, considerando a diversidade cultural, abrangendo produções e formas de expressões diversas. Aí a importância da abrangência de assuntos na literatura lida. Retirar do imaginário e das formas de sensibilidade de uma determinada época ou contexto de criação a sua reflexão na atualidade ou no contexto real dos alunos. Isso estimula a criação de potencialidades, experimentações do uso da língua e de muitos outros pensamentos que serão subsídios de aprendizagem. Literatura, experimente, incentive os seus alunos. E até o nosso próximo encontro. Foi concluída a obra da ponte do Corredor dos Kempf, também conhecido como Corredor da Ubra. O trabalho foi iniciado na última segunda-feira e contou com o apoio da própria família Kempf, que doou madeiras e ferragens. A Secretaria Municipal de Interior e Transporte entrou com a parte da serraria, mão de obra e máquinas da Prefeitura. Foram utilizadas uma caçamba, um caminhão Munk, uma escavadeira hidráulica e o trabalho de 9 servidores. Vamos falar agora de um assunto que envolve e interfere na vida de todo mundo. Quem tem carro, então, mais ainda. Quem depende de ônibus também, porque, enfim, a abrangência, a consequência é geral, atinge todo mundo. O preço do combustível não para de crescer. E isso já não é uma novidade para os consumidores que se deparam com novos valores a cada dia. Depois de quase 1 ano e 6 meses de altas consecutivas, o valor do combustível ficou 74% mais caro desde maio de 2020, quando o preço médio era de incríveis R$ 4,00. A gente já achava muito, né? E a pergunta que não quer calar é: quando os preços vão baixar novamente? Existe uma luz no fim do túnel? Bom, este é assunto da entrevista de hoje que o Bernardo Miller fez e traz para a gente agora aqui no NT Sul. E para falar sobre esse assunto de grande interesse público, eu converso com o diretor executivo de varejo da rede de postos Sim, Diego Argenta. Diego, primeiramente, obrigado por nos atender. Fala sobre esse assunto bastante polêmico, né? O preço da gasolina, o preço do combustível em geral. E qual o prognóstico que você pode passar para os nossos telespectadores sobre a realidade do mercado do combustível aqui no Rio Grande do Sul e claro, em todo o Brasil. Bom dia. Bom dia, Bernardo. Bom dia, telespectadores da TV Novo Tempo. Bom, esse assunto é um assunto bastante polêmico. Todo consumidor, aí todo mundo que se locomove sente aí os efeitos do preço do combustível, né? E essa variável do preço do combustível, existem muitas coisas que nós não dominamos, né? Que são externas a nós, que são a volatilidade do câmbio e a questão do preço do barril do petróleo no cenário internacional. Então, esses dois efeitos, né, são efeitos que a gente não domina e que eles impactam diretamente no preço dos combustíveis que a gente está vendo hoje. Então, de fato, o combustível está realmente caro no mundo inteiro. Mas especialmente no Brasil, né, a gente tem uma carga tributária nos combustíveis, assim como todos os outros produtos, mas especialmente nos combustíveis muito elevada. Então, as perspectivas dentro do preço do combustível, dos combustíveis num horizonte aí de curto prazo, a gente não vê grandes modificações de preço, a não ser que se tenha um movimento de tributário com relação aos preços dos combustíveis, né? Então, acho que esse é o cenário, mas realmente está impactando no bolso da população, está impactando naquele consumidor que precisa do carro para trabalhar, está impactando uma série de coisas, no produtor que precisa do diesel para a lavoura, enfim, né? Todo mundo está sentindo aí essa elevação dos preços dos combustíveis. Qual a perspectiva de preço para 2022? Por exemplo, aqui em Cachoeira do Sul, hoje o preço da gasolina ele está praticamente chegando aos R$ 7,00.
Para 2022, existe uma expectativa de estabilização? Vai se manter nesse valor? Ou existe a possibilidade de uma redução, claro, leve do preço da gasolina, deixando talvez uma situação um pouco mais confortável para esses consumidores? Bom, combustível é commodity, né? Como em qualquer commodity no mundo, as margens de commodity são pequenas, né? Então, são centavos. Só que o que acontece? Como eu falei anteriormente, a nossa carga tributária ela é extremamente alta. Então, os dois fatores que a gente não domina, que é o câmbio e o preço internacional do barril do petróleo, né? Que é direcionado sobre os preços dos combustíveis. Esses dois fatores vão determinar se o combustível vai estar mais caro ou mais barato. Porém, né, nossos governantes têm na mão uma chave muito importante. Se o consumidor entender que 30% do nosso combustível é só imposto estadual, da nossa gasolina é só imposto estadual, nós estamos falando que a R$ 7,00, arredondando aí, em torno de mais de R$ 2,10, porque isso tem um preço pauta da relação do combustível, é ICMS. Né? O governo já sinalizou, né, porque o estado do Rio Grande do Sul, até uma curiosidade para o consumidor, nós pagamos o ICMS mais caro, um dos ICMS mais caros no combustível no Brasil. Então, muitos atravessam a fronteira para ir para a praia em Santa Catarina e dizem, pô, como é que o combustível em Santa Catarina é mais barato? Por quê? Porque em Santa Catarina o ICMS é 25%. Então, há uma tendência, né, o governo sinalizou em janeiro em baixar o ICMS da gasolina para os 25%, igual ocorre no estado vizinho. Então, isso vai dar um impacto importante. Esses 5%, desculpa, no combustível, a gente acredita que dentro desse cenário ele impacta em torno de 40 a 60 centavos no preço do combustível final para o consumidor. A audiência do NT Sul ela atinge várias cidades do Rio Grande do Sul e muita gente deve estar perguntando, bom, aí em Cachoeira está pagando R$ 6,79, R$ 6,80, R$ 6,90, quase chegando aos R$ 7,00, mas a gente sabe que em algumas cidades o valor é elevado, já ultrapassa a casa dos R$ 7,00. Por que existe essa variação entre os municípios? É algo mais da distribuição? É uma pergunta muito importante, né? O que acontece com essa questão? O pessoal muitas vezes não entende. Se a gente for pegar um posto, por exemplo, na Grande Porto Alegre, né, os mercados eles oscilam, eles mudam ao longo do tempo, é um eletrocardiograma importantíssimo. Mas dentro dessa relação, né, existem custo de terreno. Então, por exemplo, um custo de terreno em Cachoeira do Sul é diferente do custo de terreno em Porto Alegre, que é diferente do custo de terreno em Esteio, né? A venda por ponto de venda, ela é muito mais alta em determinado ponto, né? Por exemplo, Porto Alegre. Quantas pessoas de Cachoeira do Sul vão a Porto Alegre? Quantas vão? Então, cidades satélites, cidades de interior. Existem várias variáveis. Os postos precisam de uma litragem mínima. Então, a gente fala em litros, a nossa moeda é litros. Para vender 150 mil litros de combustível e 200 mil litros de combustível ou 100 mil litros de combustível, a variação do número de pessoas é muito pouca. Então, quando tem são vários fatores que, em conjunto, determinam a questão da relação de preço. Mas vamos pegar o seguinte, assim, ó, a variação de preço do mais alto para o mais caro dentro do estado do Rio Grande do Sul, certo? Só a variação dos 5% de ICMS que o governo cobra mais, entendeu? Ela reduz toda essa relação. Então, assim, para ser direto na pergunta, né? Existem vários fatores: frete, custo de terreno, venda média por posto, número de postos, cidades satélites. Então, assim, as pessoas de Cachoeira do Sul é uma metrópole regional. Várias pessoas das cidades menores aí da região, elas vão abastecer em Cachoeira do Sul. Então, a tendência do preço ser mais baixo que essas cidades satélites é muito grande. Então, essa dinâmica do mercado é uma coisa difícil de explicar para o consumidor, mas é assim que acontece. Você que representa assim, talvez pode trazer melhor essa questão que eu vou lhe perguntar. Hoje, os postos de combustível, como eles enxergam a questão do preço da gasolina? Muita gente de fora deve analisar, bom, esses postos devem estar faturando com o preço elevado, antes estava R$ 4,00, agora já ultrapassa os R$ 7,00. Internamente, como vocês analisam isso?
É bem pelo contrário, os postos não estão gostando desse valor elevado, ou a situação ela é, digamos assim, um pouco mais tranquila para essas empresas com o preço um pouco acima do esperado? Exatamente, excelente pergunta, Bernardo. O que acontece? Para os postos, o que está acontecendo é péssimo. Por quê? Com o preço mais alto, a nossa margem diminui. O consumidor pressiona para a margem estar menor, né, dentro da relação. E você imagina o seguinte, nós recebemos, em média, em torno a proporção da venda entre os convênios, entre cartão de crédito, a nossa margem, a prazo médio é em torno de 20 a 24 dias para receber. A gente compra o combustível à vista. Imagina o quanto tem de investimento de capital de giro, né? Então, o lucro de um posto de um ano, só pela essa suba de combustível, ele não cobre o capital de giro. A maioria dos postos e redes de postos estão indo a banco buscar dinheiro para poder vender o combustível para o consumidor. Por quê? Porque o custo para abastecer o posto, né, encher os tanques lá embaixo, quando vira a questão do preço, ele é muito maior. A relação, né, se a gente está falando aí que um posto tem em média ali em torno de, vamos lá, falar em torno de 30, 40 mil litros de combustível embaixo da terra, pago à vista, né, que geralmente as distribuidoras vendem esse combustível à vista. Vendendo com prazo de 20 dias, tu financia o consumidor 20 dias do giro do teu posto, isso é um rio de dinheiro. Então, o consumidor diz, pô, os postos estão ganhando com essa relação de precificação, e justamente é o contrário. Se o combustível tivesse a R$2 por posto, seria uma maravilha. Quanto mais baixo o preço do combustível, melhor para o posto, melhor para a distribuidora, melhor para todos os entes da cadeia. Então, dentro desse contexto, né, a margem do combustível, diferente dos outros produtos, a gente não vê a margem percentual, a gente vê a margem em centavos por litro. Tanto é que é um varejo de commodity, a margem é pequena, tem volumes, tem escala, né? Então é essa a relação. Então, o posto de combustível, o preço alto do combustível é péssimo. O que o governo pode fazer de manobra, sim, é mexer em imposto. Esse é o ponto, entendeu? Então, essa é a relação que soluciona o nosso problema. Não adianta a gente perseguir os outros elos, botar culpa, isso é só para enganar a população, né? O que resolve o problema do combustível no médio prazo é imposto, entendeu? O imposto do combustível é muito alto, sabe? A população tem que ter isso. Imagine que 30%, quando está abastecendo lá o tanque, lá deu R$100, 30 não é combustível, é imposto para o governo do estado, mas tem o tributo federal, tem todos os tributos da cadeia, desde a questão das pessoas que trabalham. Então, enfim, boa parte do nosso problema do combustível, a Petrobras estava falando lá, o custo para a produção de um litro de gasolina é R$2,30. Adiciona o anidro, que é 27%, entendeu? Esse valor baixa. Dentro dessa relação, quase o valor do imposto. Custo para produzir é quase o valor do imposto de ICMS estadual. Está desequilibrado isso. O consumidor tem que atentar a isso e tem que pressionar os nossos governantes para que a gente tenha uma carga tributária menor. Tá certo, Diego. Obrigado por nos atender e falar sobre esses assuntos, ou esse assunto, melhor dizendo, importante, né, que é o preço da gasolina, o preço do combustível em geral. A rede sim agradece, Bernardo, estamos sempre à disposição da população. Quanto mais claro a gente for com relação a isso, melhor. E o que precisar, conta com a gente, né? Estamos sempre à disposição. Esse é o cenário. O preço da gasolina ele continua elevado, é uma longa discussão envolvendo esse assunto de grande interesse do público. É esperar para o ano de 2022, como o próprio Diego falou, o ICMS deve baixar aqui no estado. Isso deve diminuir um pouco do preço do litro da gasolina, claro, refletindo no bolso do consumidor. Mas, enfim, esse assunto gera uma longa discussão, principalmente nas rodas de conversa. Eu volto com você. Tá bom, então. Obrigada aí, Bernardo, pelas informações. Sigamos na esperança e na fé, né, que reduz o preço da gasolina, reduz o preço dos combustíveis, a gente possa ir um pouquinho mais longe, poder passear com mais tranquilidade, né? O verão está chegando, enfim, aos pouquinhos as restrições vão reduzindo e a gente vai ter um pouquinho mais de liberdade para passear, para viajar, e gasolina
preço acessível vai ser super importante para que isso aconteça também, né? Vamos agora para o nosso último bloco de interatividade aqui no NT Sul. Você que mandou sua mensagem pelo 51997697129, nosso WhatsApp, vai agora vai ter a sua mensagem aqui na telinha. Você que interage com a gente pelo Facebook, lá no YouTube também, quero dizer mais uma vez que você pode se inscrever no YouTube, no nosso canal da TV Cachoeira. Estamos lá em torno de 60 mil seguidores. Queremos ter você junto com a gente para que você receba as atualizações de todas as publicações todos os dias, você se mantenha bem informado. Tem várias playlists para você poder conferir, para você se divertir, inclusive, com erros de gravação. Tem a playlist especial com todas as reportagens que fizemos com o saudoso Gui Dugli. Tem também as reportagens mais assistidas da trajetória do NT Sul. Então você vai encontrar várias playlists lá, além das informações do dia, todos os dias. O canal da TV Cachoeira lá no YouTube é muito legal e a gente quer você lá com a gente. Tá bom? Olha, aqui pelo Facebook, mandando mensagem, interagindo com a gente, a Jossane Oliveira. Boa tarde, Helena. Boa semana para você e para todos. Para você também, minha amiga. Muito obrigada pela participação. Temos gente participando com a gente também pelo WhatsApp. Magda Couto, de Porto Alegre. Ela manda um áudio para a gente. Boa tarde, Helena Caetano. Aqui é a Magda, de Porto Alegre. Mas, Lena, nesse negócio dos combustíveis, tinha muito posto aqui que estava formando cartel sobre o combustível aqui em Porto Alegre. É observação da nossa telespectadora de Porto Alegre aí, e realmente é uma situação que, né, acontece em vários lugares aí, o pessoal combina preço, todo mundo cobra o mesmo preço e daí ninguém pode reclamar preço mais alto, mais baixo, só o consumidor que acaba não tendo opção de livre concorrência, né, de procurar um posto onde tenha um preço mais barato, né? É uma coisa muito errada e a gente sabe disso e infelizmente a gente sabe que acontece. Obrigada pela participação com a gente, tá, amiga? E um abração pro pessoal de Porto Alegre. Mais informações aqui, Renato de Itapetininga, São Paulo. Mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que baixar o preço da gasolina. Renato, que falta de fé, que pessimismo, Renato. Não desanima não, meu amigo. Vai ter que melhorar. Vamos, sigamos na fé, viu? Obrigado por sua participação. Temos aqui a Tainara, de Porto Alegre. Gostaria de hoje parabenizar o meu querido marido, Fábio Slovato. Que Deus sempre abençoe e proteja. Eu e Yuri te amamos muito. E a Tainara manda foto da família aí. Um abração para esse pessoal, para essa família linda. Obrigada por compartilhar com a gente, tá? Carinho, abraço de toda a equipe do NT Sul para todos vocês. Jânia Cardoso, de Cachoeira do Sul. Os avós Walter e Jânia estão mandando parabéns para o neto Henry, que está completando 5 aninhos no dia de hoje. Olha o Henry aí, gente. Henry, carinho especial para você neste dia de hoje, tá? Em nome de toda a equipe aqui do NT Sul da TV Cachoeira e para você, amiga, que compartilha com a gente essa foto, esse momento lindo da família, tá bom? Um abração muito especial para vocês. Marilete, de Cachoeira do Sul, eu amo de paixão a TV Cachoeira, que legal! Fico na expectativa na frente da televisão, esperando as notícias da nossa cidade. Parabéns para todos vocês que fazem o melhor trabalho da nossa cidade. Que coisa linda, Marilete. A gente fica muito feliz e emocionada com esse carinho todo, com a sua companhia, né, valorizando aí, incentivando a gente no trabalho que a gente faz no dia a dia. Muito, muito obrigado pelo carinho, tudo que a gente quer. Você do outro lado, assistindo sempre e na companhia aqui do NT Sul. Muito obrigado por todo esse carinho. Tereza, aqui de Cachoeira do Sul, manda áudio. Vamos ouvir. Eu quero perguntar para vocês verem o que está acontecendo com a luz. O mês passado eu gastei 250, agora veio 357. Porque se eu usei as mesmas coisas, ou menos ainda, que eu não lavo mais na máquina para poupar a luz, Tereza,
o desabafo da telespectadora aí, né? O que a gente pode dizer realmente é uma situação meio incomum. Se o consumo é o mesmo, né? Vai no escritório da RGE, viu? Vai lá, leva suas contas e conversa com o pessoal lá. Com certeza eles vão te dar uma explicação ou então, quem sabe, vão revisar a sua situação, tá bom? Gente, o NT Sul está chegando ao fim, mas você já sabe. Para mais notícias, acesse tvcachoeira.novotempo.com. É para lá que vão também todas as reportagens exibidas aqui. Então, se você perdeu alguma, é só correr para o nosso site para conferir. Obrigado por sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na telinha da TV Cachoeira. Super especial, abençoada tarde para você. A gente se vê. Tchau, tchau.